Olá, aluno, tudo bom com você? Hoje iniciamos o nosso segundo encontro da disciplina Manejo Alternativo de Pragas, Doenças e Plantas Espontâneas. Vamos estar trabalhando neste encontro, o conteúdo métodos de controle e sistema orgânico e a integração desses métodos para o controle das pragas. Bom, pessoal, a agricultura orgânica, ela é uma técnica, de produção que emprega métodos biológicos de adubação e no controle das pragas também. Ao invés de estar aplicando aí fertilizantes químicos, pesticidas e outros produtos sintéticos, que são considerados prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente, certo? Com a agricultura orgânica, procura-se criar um ecossistema equilibrado, o qual se preserva a biodiversidade e oferece produtos mais saudáveis para a alimentação, tanto humana quanto animal. E para controlar as pragas, pessoal, na agricultura orgânica, a gente utiliza métodos naturais. Um deles é considerado como agricultura diversificada, em que se faz várias combinações, como combinações de plantios, Eu posso plantar café e feijão, soja e uma olerícola, por exemplo. Também eu posso fazer essa diversificação com a criação de animais, como frangos e suínos. E com essa diversificação, o agricultor recicla e aproveita o que? Os dejetos do suíno, juntamente com o resto de plantas, para poder adubar o solo. Então, a agricultura orgânica ela é caracterizada justamente por essa diversificação e integração da produção interna, sendo o termo orgânico originário da ideia que a unidade produtiva funcione como um organismo vivo, significando que todas as atividades da fazenda, pode ser olerícolas, frutas ou criações, fazem parte de um corpo dinâmico que está interagindo. A agricultura orgânica, pessoal, promove a rotação de cultivos, tá? Ou seja, não é a sucessão, é a rotação. E o plantio de espécies que afastam as pragas. Então, também é comum o uso de técnicas como a liberação de insetos predadores de pragas, ou seja, um inseto que se alimenta de outro, o qual poderia ser prejudicial à planta ou ao solo. Bom, pessoal, o controle de pragas e doenças na agricultura orgânica, ele está diretamente relacionado com o cuidado diário. Então, todo dia tem que ser observado quais doenças estão aparecendo na área, assim quais insetos estão rondando ali, certo? E esse monitoramento, constante do cultivo é uma prevenção contra as doenças, porque muitos insetos são vetores de doença, transmissores de doenças ou uma porta de entrada para algumas doenças. Nós temos métodos de controles imediatos, que reduz as pragas, como controle biológico e alguns inseticidas naturais. Os métodos agroecológicos têm como objetivo, compreender a individualidade de cada população. Por quê? Cada planta tem a sua individualidade. Ou seja, temos que estudar o ambiente a qual a cultura está instalada e fazer uma análise das propriedades do alimento plantado. Como assim? Se eu plantei uma soja, eu tenho que tomar cuidado com quem? Com o percevejo ou o bicudo, que vai sugar a soja. Se eu plantei uma couve, eu tenho que me preocupar com o quê? Com a lagarta, que ela é mastigadora. Então, de acordo com o que eu plantei, eu vou me preocupar com a população de inseto. E dessa forma eu vou desenvolver formas e prevenções às pragas e às doenças. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho, do equilíbrio do ecossistema. A busca desse equilíbrio é necessariamente, um controle de pragas e doenças e não a eliminação total dela. Os métodos agroecológicos buscam manter os insetos, fungos, bactérias, entre outros, sempre presentes ali,
porém numa quantidade reduzida que não cause danos ao plantio. E essa manutenção desse inseto, dessas pragas, dessas doenças, causa a interação de todo o organismo vivo, o que é essencial ao ambiente. Bom, pessoal, nós também temos os inimigos naturais. Os inimigos naturais vêm justamente para evitar, né, o desequilíbrio ecológico. O que o inimigo natural faz? Ele incentiva a produção dos inimigos naturais daquela praga que está atacando ali. Além disso, é importante realizar o monitoramento constante de ovos e larvas, porque os ovos e as larvas é que vão dar continuidade ao ciclo de vida daquele inseto, que é o inseto praga ou inseto inimigo natural. E assim como se utilizar de adubos e fertilizantes orgânicos nessas plantações. Esses adubos e fertilizantes orgânicos causam uma resistência maior na planta, evitando o ataque de pragas. Falando em pragas, né, pessoal, nós temos aí então um manejo integrado de pragas, que é o MIP. É uma das principais formas de controle agroecológico e tem como foco principal o controle das pragas através de um plano de medidas. Na agricultura convencional, esse manejo consiste em quê? Em diminuir a quantidade do uso de agrotóxicos, né? Fazer uma economia. Já na agricultura orgânica, é uma técnica que cuida do ecossistema. E, pessoal, qual atitude eu devo tomar, né, para controlar as pragas? Vai depender do quê? Desses níveis populacionais desses insetos, ou seja, da densidade populacional. Nós temos 3 níveis. O primeiro é o de equilíbrio. É a densidade populacional média, né, durante um longo período de tempo, que não causa danos. Ou seja, tem minha área, ali sempre existiu o percevejo marrom. Está causando danos? Não, então ele tem equilíbrio com o ambiente. Já no nível controle, ou conhecido também como limiar, é a densidade populacional onde medidas devem ser tomadas para impedir que a população atinja um nível de dano econômico. Então, todo dia eu vou na minha área e faço ali uma observação, uma contagem do número de insetos. Se eu percebo que essa população está aumentando muito, então eu chego no ponto de nível de controle. Para quê? Para que ela não cause danos econômicos à minha planta. E o último, pessoal, aí, né? Nível de dano econômico. O que é o nível de dano econômico? É a menor densidade populacional capaz de causar uma perda econômica. É o nível populacional da praga cujo controle resulta em um benefício econômico. Ou seja, minha praga atingiu um nível que está causando dano. Quando eu entro com um método de controle, para-se o dano e eu tenho um lucro maior do que aquilo que eu gastei para controlar esse inseto praga. Nesse slide, pessoal, eu trago para vocês, né, os procedimentos técnicos para a produção vegetal em agricultura orgânica. O que é recomendado para o manejo das pragas e, consequentemente, das doenças? Diversificação, ou seja, evitar a monocultura. Observar as recomendações, né, que essa planta exige em relação à água e solo. Utilizar variedades adequadas para aquela região ou, né, para os insetos que ali se encontram. Manejo da cultura, que consiste também nessa diversificação, né? Utilizar rotação, consorciações, faixas de plantio, realizar o manejo biológico de pragas por meio de técnicas, né, que permitam o aumento da população dos inimigos naturais, métodos físicos e mecânicos, né, como armadilhas luminosas, barreiras, também a coleta manual desses insetos e o cultivo em caso de vegetação, quando uma planta é muito suscetível a pragas.
Alguns procedimentos eles são restritos, né? O excesso de pulverização de enxofre deve ser evitado. O uso de calda bordaleza ou calda sulfocálcica também tem que se tomar um cuidado. O extrato de caldas e soluções de produtos vegetais que trabalham aí com a nicotina ou NIM também tem que se tomar um cuidado. O emprego de iscas convencionais é restrito esse uso. E iscas formicidas, mesmo que protegidas, elas têm uma restrição de uso. E o que é proibido no manejo de pragas? O uso de qualquer agrotóxico e fertilizantes, né, de solo de natureza química. O uso de produtos inorgânicos sintéticos também são proibidos. Tratamento de sementes e mudas com agrotóxicos. E, por último, o uso de organismos geneticamente modificados, conhecidos transgênicos. Pessoal, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre os conceitos em doenças de plantas e os fitopatógenos, né, ou seja, fungos, vírus e bactérias, e quais os sintomas e diagnoses, né, de doenças de plantas. Então, eu aguardo vocês no dia 22/9.